Boa noite, amados, amadas. Boa noite. Sejam bem-vindos ao podcast Deus é Nós, devocional. Oferta perfeita para o plano dos céus. Amém. Glória do Abba, com a pastora e sister Sandra Ribeiro. E o Vini. Amém. Vamos orar? Vamos. Pai, louvado seja o teu nome, porque é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos guia, é o Senhor que nos auxilia em todas as circunstâncias. Tu és o nosso guarda, tu és o nosso Pai, nosso provedor, nossa bandeira, nosso escudo. Amém. Como a galinha cuidando de seus pintinhos, como a águia que cuida de seus filhotes, o leão, assim por diante, tu és aquele que cuida de nós. Pai, guarda-nos em ti, cada um de nós, que já estamos e os que se achegarão. Firma em tua palavra a verdade, o entendimento, a consciência de filiação em todas as áreas, até naquela que ainda parece não estar clara, porque foi nos dada uma oferta perfeita para o teu plano, que é excelso. Que assim esteja estabelecido em nossos corações a verdade inabalável da tua palavra. Que possamos estar firmados, sermos construídos, edificados, crescermos em tua palavra, verdadeiramente. Amém. Assim viveremos de um modo inabalável, sendo bênção para que possamos abençoar. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor nos abençoa em nossos celeiros, abençoa as nossas fontes de provisão, Amém. os nossos mantimentos, sabedoria para administrar cada coisa para a glória do teu nome. Obrigado, Abba, porque tu és fiel. E nós e nossas famílias serviremos ao Senhor, como está em tua Amém. palavra. Eis-nos aqui, envia-nos a nós. Atrai nossos irmãos e irmãs conforme tua glória, que tua palavra possa receber a honra devida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero estar plantado no centro da tua vontade, meu Senhor. Eu quero ser regado com as águas do Espírito Santo. Tira de mim os galhos secos, me trata, me limpa, pra eu te servir. Só o que importa é que tu cresças e que eu diminua em mim. Eu quero encher teus celeiros com frutos que eu colhi aqui, onde eu plantei tua palavra. Quantos salvos pra ti. Recebe, ó Deus, no teu reino os frutos que eu colhi aqui, onde eu plantei tua fé. Só vencedores eu vi. Aleluia. Amém. Eu vi esse título aqui e fiquei com vontade de cantar Amém. essa canção. Amém.
Glórias. Gente, boa noite, sejam todos bem-vindos. Em nome de Jesus. Aqui é a Juju. Oi, Ju, seja Amém, bem-vindo. um monte de tudo. Amém, glória a Deus. Gente, a oferta perfeita para o plano excelso. O texto base é João, capítulo 10, do versículo 17 ao 18. Eu citei aqui pela ARC, no meio da revista corrigida, mas não é, vocês podem acompanhar pela versão que vocês tiverem, tá bom? Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Como dissemos anteriormente no devocional Para Sempre com o Pai, nós vamos chegar lá, né? Nós estamos subindo aos degraus. Jesus Cristo, o Salvador ungido, foi oferecido pelo Espírito Eterno, conforme está escrito em Hebreus 9:14. Você pode ler bem, por favor? Hebreus capítulo 9, versículo 14, versão NVI. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Então, veja como que a consciência é importante, não é? Para que a gente possa ser estabelecido, é necessário que a nossa consciência esteja plenamente limpa, né? Purificada. E só o sangue do Cordeiro Santo de Deus, não é? Que é Jesus Cristo, é que pode nos purificar por completo, veja, gente. A purificação externa, não é? Que era feito com atos externos, cerimônias externas, eram só coisas externas para o corpo. Mas por dentro a pessoa continuava sendo a mesma coisa. Não havia mudança, não é, de natureza. E se não há mudança de natureza, é como diz Pedro, né? Pedro fala que a porca lavada torna a lama e o cão torna ao vômito. O que ele quer dizer com isso? Que nunca houve mudança de natureza, e aí, ainda que seja lavado externamente, o que está dentro permanece, e é isso que contamina o homem, não é? Como Jesus Cristo disse, não é o que entra, não é, pela boca, ou seja, os alimentos, mas o que sai da boca é que contamina. Por quê? Porque vem do coração, e o coração que está cheio das coisas desse mundo, não é? Toda sorte de podridão, tudo aquilo que não presta. Então, Jesus está dizendo, por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Veja, ele daria a vida dele e depois ele tornaria, não é, a tomá-la, a tê-la de volta. Por quê? Porque ele sabia que enquanto ele, essência, não é, do Pai, essência espiritual, quem ele verdadeiramente era, de eternidade em eternidade, ele estava oferecendo, ele veio, né, exatamente para isso, como diz em João 12:27, foi exatamente para isso que ele veio, né, para se oferecer a sua parte, o Cordeiro Santo, na sua parte animal, não é como qualquer ser humano, não é, é animal, um animal biológico, um animal racional, né, mas biologicamente falando, como diz Salomão, a vida do ser humano não difere de um animal. Como a biologia diz, não é? Os seres humanos são animais racionais. Então, a palavra de Deus já tinha chegado primeiro, não é? Acerca dessas coisas, tratando dessas coisas. Então, não discorda a ciência exata, a ciência verdadeira, uma ciência reta, imparcial, que está verdadeiramente comprometida, né, com os resultados daquilo que é próprio a cada natureza, ela vai constatar através de experiência, não é, os resultados que lhes são apropriados a cada um. Então, se é reto, se é imparcial, a palavra de Deus entra em concordância. Por quê? Porque foi o Criador de todas as coisas, não é? De quem veio toda a ciência, todo o conhecimento, tudo aquilo, não é, que há de bom, quem deu foi Deus, não é? Bem, a fonte é Ele. Então, Jesus está dizendo, por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-lo, ou seja, ele daria a sua vida biológica, né, em favor daqueles que eram biológicos, né, dos físicos, né, dos naturais, e tomaria ela de volta, só que dessa vez muito mais
infinitamente mais plena, completamente incorruptível, completamente indestrutível, que seria pelo Espírito Eterno, como ele foi oferecido. Então era necessário que ele passasse pela morte para que ele pudesse vencer aquele que tinha o domínio da morte, a saber, Satanás, né? Como está escrito em Hebreus 2,14, se eu não me engano. Oi, Cleide, querida, seja bem-vinda, meu amor, seja muito bem-vinda. Então ninguém aqui, né, ninguém me atira de mim, ninguém atira de mim, né, ninguém tira a minha vida, eu a dou. Veja, ele deu voluntariamente, ninguém tinha o poder de tirar a vida de Jesus. Por quê? Como ele disse, né, em João 14, versículo 30, ele diz, o príncipe desse mundo vem aí, mas ele não tem nada em mim, ele não tem poder sobre mim. Por quê? Porque ele tem poder sobre o pecado. Foi ele que fomentou o pecado, ele que introduziu o pecado dentro do ser humano, para que todo aquele, né, que estiver sujeito ao corpo físico, não é? Se tornassem pecadores, né? Se tornassem transgressores, e aí se tornaram escravos, foram vendidos, não é? Por nenhum preço, né? De graça, por Adão, não é? Ao pecado, e aí a morte reinou desde Adão até Moisés. A morte reinou sobre todos, né? Inclusive todos, vamos dizer assim, todos sem exceção, a não ser Cristo, né? Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, ainda que não tenham pecado, a semelhança da transgressão de Adão, não é? Mas pecado é pecado, e como disse Davi, não é? Eu nasci, né? Eu nasci no pecado, né? Então todos, sem exceção, todos pecaram. Nós, na nossa parte humana, todos já nascem no pecado. Por quê? Porque a carne, gente, é onde tem o pecado. Onde habita o pecado é na carne. Jesus condenou exatamente isso. Jesus veio para mostrar aonde que estava o pecado, e por isso nenhum ser humano estava isento. Ele também tinha a carne do pecado, mas ele nunca abriu essa porta. Não é? Nunca permaneceu lacrado, vamos dizer assim. Não é? Permaneceu lacrado essa porta, e ele jamais abriu. Ele se fazia de surdo, ele se fazia de cego, ele via muitas coisas, ouvia muitas coisas, mas não permitia que essas coisas, né, ganhasse sequer, não passasse, né, ali da carne para a alma dele, passasse para o intelecto dele, passasse para o coração dele. Então ele foi o único que venceu, verdadeiramente venceu o pecado. Viu uma vida inteira, né, o Cordeiro puro, o Cordeiro irrepreensível, santo, imaculado. Coisa linda, meu Deus. Ai, gente, obrigada, Silmar. Oh, meu Deus, como eu gosto desse coraçãozinho, gente. Fofura. Obrigada, Silmar. Seja bem-vindo, seu lindo. Ele já chega já com um coraçãozinho. Coisa fofa, gente. Boa noite, meu bem. Seja bem-vindo. Boa noite, Ércio. Paz e graça. Então, é sobre isso, tá? Ele diz, né? Eu dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém tira ela de mim, mas eu a dou de mim mesmo. Por quê? Porque ninguém, tá? Satanás, ele tem o poder sobre as pessoas. Por quê? Porque o pecado está na carne. Logo, não é? Ele tem o domínio sobre a carne por causa do pecado. Como Jesus nunca deu vazão ao pecado, então Satanás não encontrava nada nele. A carne de Jesus estava na realidade, Jesus mortificou a carne dele desde sempre. Desde que ele nasceu, ele mortificou a carne dele por quem ele era espiritualmente. Então, ele veio exatamente com esse propósito, para servir. Só poderia, não é? Satanás, ele tinha por certo ser o dominador, não é, desse mundo, e ter os seres humanos como seus por causa da queda de Adão, porque ele sabia que os seres humanos precisavam do corpo, não é, para existir nesse mundo. Então, se ele contaminasse o corpo, não é, se ele impregnasse a carne, se ele dominasse sobre a carne, logo todo ser humano ele teria proeminência sobre todo ser humano, não é? Só que ele não contava com o plano excelso de Deus, com a inteligência de Deus acima de qualquer inteligência. Iluminou o prazer da carne. Silmar, não entendi como. Me explica aí melhor, por favor, a sua frase. Então, veja, Satanás sabia, não é, que pra gente... Ok, Luiz. Tira um print e vem, por favor, pra gente orar por ele.
nós oraremos por você. Que Deus te abençoe, viu? Que Deus te cure em nome de Jesus, que você seja curado. Em nome de Jesus, que você seja curado. Que o Espírito Santo, doador de vida, te abençoe. Que Ele é a própria cura, Ele é a própria vida. Que Ele derrame vida sobre ti. E Ele possa, a vida dele possa destruir cada célula que estiver contaminada e seja expulso esse vírus, essa morte de dentro de você, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ah, sim. Ah, tá. Por isso que eu perguntei, né? Uau. Amém. Ele recebeu. Glória a Deus. Seja conforme a sua fé, viu? Que o Espírito Santo, nosso Senhor Jesus Cristo, né, que vive e reina eternamente, Ele continua o mesmo ontem, hoje e para tudo sempre. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, que você receba vida, porque foi para isso que Ele veio, né, para nos dar vida. Então, você tirou outro print, tem mais um pedido de oração. Tirei. Ademir, nós oraremos por você também, viu, querido? Em nome de Jesus. Então, lance todas as suas ansiedades, Ademir, nas mãos do Senhor, lance sobre Cristo, tá? Porque Ele tem cuidado de você, viu? Descansa o seu coração e vamos ouvir aqui a palavra de Deus, não é? Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo, não é? Para que as nossas emoções não nos derrube, não nos perturbe, né? Não nos domine. Então ninguém atira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Ou seja, voluntariamente. Jesus, ninguém podia obrigar Jesus, não é? Ele fez isso voluntariamente. E contra isso, o maligno não tinha defesa. Ele foi completamente desarmado. Por quê? Lembra de Jó? Satanás foi acusar Jó diante de Deus. Jó era um injusto, não é? Mas naquela época ninguém, não é nenhum justo, veja como está escrito, né? Não há um justo sobre a terra. Você vai na Igreja Universal. Então você recebeu Jesus, meu bem, não é? Você não recebeu, você não declarou Jesus como Senhor? Sandro, você declarou Jesus como Senhor da sua vida? Então, você é um filho de Deus, tá? Então declare, eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Declare. Veja, faça essa pergunta, Sandro. Pergunte. Lança essa pergunta, veja, lance essa pergunta. Jesus tinha AIDS? Jesus tinha essa doença? Não. Então, assim como Ele é, eu sou nesse mundo. Tá? Declare isso. É 1 João 4,17. Você está citando a palavra de Deus, você está declarando a palavra de Deus em teu benefício, você está lutando espiritualmente com as armas certas da tua luta, que é espiritual, contra forças espirituais, manifestando doença no teu corpo. Não sei como, não é? Também não cabe a mim, mas também Jesus nunca fez isso, não é? Quando Jesus andou nesse mundo curando todos os que estavam enfermos, todos os cativos de Satanás, Ele nunca perguntou, não é? Quando perguntava, Ele nasceu assim, né? Por que foi pecou e tal? Nunca perguntou para ninguém, não é? Me confessa então logo teu pecado aí, que aí eu vou ver se dá para te curar ou não. Jesus nunca fez isso, não é? Ele simplesmente curava. A vida que estava nele impartia para aquele que estava carecendo de vida. Então que assim seja, porque Ele permanece o mesmo, não é? Que assim seja na tua vida, em nome de Jesus. Eu declaro vida vida do Espírito. Amém. Eu declaro vida daquele que é a fonte da vida, tá bom? O autor da vida. Eu declaro, conforme a fé que eu tenho na palavra de Deus. Eu sei que o meu Senhor vive e o teu Redentor, Ele vive, tá? Ele vive e vive eternamente. Então, que a vida dele seja impartida para você e declare a palavra de Deus, tá? Declare 2 Coríntios 5:21, tá? Continuamente, não deixe que o acusador, tá? Da sua alma, da nossa alma, venha e prevaleça contra você, Júnior, tá bom? Sandro, perdão. Não permita, Sandro, que o acusador das nossas almas prevaleça contra você.
tá bom? Vá com ele, não vá com paus nem com pedras, vá com ele, vá contra ele, né, em nome do Senhor dos Exércitos, vá contra ele com as armas certas, tá bom? Que é a espada do Espírito, o escudo da fé, não é? Atacando e se defendendo, tá bom? Então 2 Coríntios 5:21, isso é uma arma poderosíssima contra qualquer acusação de Satanás, tá? Porque nós estamos pautados no sangue daquele que fala melhor do que o sangue de Abel, que é o sangue de Jesus Cristo, tá? Aquele que foi oferecido pelo Espírito Eterno. Então, contra ele, contra a obra dele, é como nós estamos falando aqui, de acordo com João 10, do 17 ao 18. Satanás não encontrou nada em Jesus. Não encontrou e continua não encontrando. Então, contra nós ele tem muitas coisas, mas contra Cristo não. E se nós estamos em Cristo, logo nós estamos amparados por ele. Então, quando o apóstolo Paulo diz que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, logo você tem que tomar posse disso para você. Todos nós devemos tomar posse. Não importa, mas eu fiz isso, fiz aquilo. Não importa. Teu cordeiro é maior do que qualquer transgressão, porque está fundamentado em coisas melhores e eternas, não é? Como diz em Hebreus 8:12, se eu não me engano, você pode ler, Vini, por favor? Que fala, não é? Quem fala é o Espírito Santo, tá bom? É o Espírito Santo que fala, não sou eu. Eu estou apenas repetindo aquilo que está escrito sobre as transgressões. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Viu? Então, isso é o que o Espírito Santo deseja, não é isso que ele quer. Essa é a vontade dele mediante a obra de Cristo Jesus, tá bom? Então, gente, a gente precisa, veja, nós somos filhos de Deus, nós precisamos aprender a lutar contra, né, as forças espirituais que envolvem esse mundo e por isso tem dominado, né, inclusive tem mantido os filhos de Deus debaixo de um jugo de escravidão, tá bom? Não importa vai dizer assim, mas aí a pessoa vai continuar pecando, vai continuar fazendo determinadas coisas. Eu tenho certeza, não é, que uma pessoa que recebe, veja, a bondade de Deus é que leva ao arrependimento de determinadas obras, não é, que levam à morte. Então, se a pessoa não recebe algo de Deus, algo bom de Deus, você acha que a pessoa vai querer continuar fazendo? Não é não, porque senão ela sabe que vai vir coisa muito pior. Eu acredito que a bondade de Deus conduz ao arrependimento de obras mortas, tá bom? Então, é sobre isso. A gente precisa manusear a palavra de Deus em nosso benefício. Para isso ele deixou, tá? Para que a gente não seja julgado juntamente com o mundo. E, gente, a ceia do Senhor é muito importante que nós ceiemos todos os dias, também, principalmente aqueles que estão doentes, tá? A ceia do Senhor é a ministração da obra do Cordeiro, tá bom? A lembrança, a memória do que Cristo fez em nosso favor. E tem muito poder, muito, muito, muito poder, especialmente para o nosso corpo físico, tá bom? Especialmente para o nosso corpo físico. O nosso corpo físico fica doente. Às vezes a gente comete erros, não é? Todos nós, não tem nenhum, não é? Que consiga viver nesse mundo e não cometer erros. Uns erros são mais facilmente detectados e outros não. Mas não importa, Deus vê todos, não é verdade? E Ele não veio para condenar, Ele veio para salvar. A gente está nessa dispensação. Não vamos deixar, não é, que, veja como diz João, não é? O apóstolo de Cristo, ele diz, se o teu coração te condena, Cristo é maior do que o teu coração, tá bom? Então revista-se de fé, tá? Revista-se de fé. E aí todo medo, não é, vai expirar, vai bater em retirada, porque maior o que está em nós do que o que está no mundo, tá bom? Faz como Jesus, né? Para aquela mulher lá que foi pega em adultério. Vá, a tua fé te salvou. Não é? Ele não imputou a ela, ele disse não peques mais, mas ele estava dando a ela, veja, o sopro da boca de Deus, né, de Jesus Cristo, nos impele, nos dá a força, a capacitação que a gente não tem. Hoje a gente tem dentro de nós. Antes Jesus estava fora, né, estava em corpo físico, agora ele está dentro de nós. Então as palavras dele tem que sair da nossa boca. Tá bom? Antes ele falava, em corpo físico ele falava e aí era conforme ele queria, não é? Ele dava vida, ele dava voz para aquilo que ele queria ver, não é? Homem de fé. Jesus é o autor e o aperfeiçoador da nossa fé. Então, assim como ele é, nós somos nesse mundo e nós devemos seguir os passos dele, não é? A nossa fé, né, nós vivemos na realidade na fé dele, do Filho de Deus. Então, quando ele estava em corpo físico, ele dava voz para aquilo que ele queria ver. Hoje, nós usamos as palavras dele para dar voz àquilo que nós queremos ver, tá? Trazer existência àquilo que não existe. E nós vivemos pela fé. Nós somos filhos de Deus e devemos viver pela fé, tá bom?
maior do que qualquer condenação é o nosso Salvador. Amém. Qualquer tipo de doença, seja de ordem natural ou espiritual, o Senhor lembra que Jesus ele abarcava as duas naturezas em si? Hebreus 9,14, que nós acabamos de ler, fala sobre isso. O sangue dele fala de coisas além das coisas do sangue de Abel. Por quê? Porque Abel era um ser vivo, um ser natural. Jesus não era um mero ser vivo. Jesus não era um mero ser natural, ele era espiritual. Ele tinha tanto a natureza espiritual quanto física, então ele abarca as duas coisas. É por isso que somente ele pode destruir as obras do diabo. Ele veio exatamente para isso, para destruir as obras do diabo. Por quê? Porque o diabo é espiritual e trouxe a sua semente espiritual e lançou na carne dos seres humanos para que fosse perpetuado isso de geração em geração através do sangue. Lembra que Jesus disse? A carne não produz nada que se aproveite, mas o espírito dá vida. E as palavras dele são espírito e vida. Então, de onde que a gente extrai esse sopro do Todo-Poderoso? Das palavras dele. Gente, as palavras de Deus não voltam vazias. Ele não se responsabiliza pelas palavras dos homens. Porém, quando o homem está falando a palavra dele, então está trazendo existência por causa da fidelidade, da legitimidade, porque ele zela pela palavra dele para que se cumpra de dia e de noite. Lembra? Você pode ler, Vini, por favor, João 16, versículo 13. O Senhor Jesus disse, e nós estamos citando as palavras da verdade que foram ditas, não é? Cujo Espírito da verdade nos guiaria. Então, nós não estamos falando sobre nós, estamos falando sobre a palavra de Deus e seguindo conforme o apóstolo Paulo ensinou a Timóteo. Obreiros, bons obreiros, que manuseiam bem a palavra da verdade. Não tem do que se envergonhar. Por quê? Porque estão manuseando a palavra da verdade. Não são nossos. Porque se fosse nosso, não sairia muita verdade dali não, sairia um monte de mistura. Mas nós estamos falando da palavra de Deus. João 16, versículo 13? Sim. 13. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Então, o que Jesus está dizendo? Que o Espírito Santo vai trazer glória para Jesus. Não é? No versículo antes, você pode ler, Vini, por favor? Versículo antes ele diz, ou antes ou depois, se não me engano, ele fala sobre, ele não glorificará a si mesmo, mas... Versículo 14. O seguinte. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Viu? Então, o Espírito Santo trará glória para Jesus Cristo, para o Filho. Veja, o Filho veio glorificando o Pai, não é? E agora o Espírito glorifica o Filho. Essa é a união perfeita, a unidade perfeita do Espírito. Então, não há hierarquia entre Pai e Filho, não é? Eles são o Espírito Santo, tá bom? Então, é sobre isso. As palavras de Cristo, quando ele estava no mundo, ele falava para dar voz, para trazer existência o que não existia. Hoje nós falamos a palavra de Cristo porque ele está dentro de nós. Então nós usamos a palavra, manuseamos a palavra dele para trazer existência aquilo que não existe. Isso é fé. Isso é viver por fé, não por vista. Não viver pelo que vê, pelo que toca, não é pelo que está sentindo. Não. Não é pelo que nós sentimos, tá? Não são os 5 sentidos humanos. É fé. É fé. Gente, fé é aquilo que não se vê, tá bom? É a certeza, por quê? Está fundamentado em nós? Não, está baseado na palavra de Deus. A palavra de Deus não volta vazia. A gente precisa acreditar, confiar que aquele que deixou essas palavras aqui, ele é fiel, tá bom? Ele é fiel e ele cumpre tudo aquilo que ele disse. Então, se a gente acredita nisso, logo vai se cumprir. Bom? E lançar continuamente as ansiedades, não é? Porque ele tem cuidado de nós, tem cuidado continuamente, tá bom? Então, e logo as coisas que hoje, né, a gente vê ali as ervas daninhas, todas essas coisas que estão grandes, amanhã elas vão simplesmente secar. Por quê? Porque Deus trata na raiz. Tá bom? Se você olhar e a copa ainda estiver lá, não se preocupe, porque a raiz é lá embaixo onde o Senhor está arrancando. É a fonte que o Senhor está tratando, tá bom? Ele não é em cima não, ele trata embaixo. Porque em cima, o que a gente vê, a gente só vê o que está em cima, não é? Mas Deus vê aquilo que nós não conseguimos ver, tá? Então não tentem fazer o serviço do Espírito Santo. Deixem, a nossa parte é o quê? É semear. Não é? Ele dá o crescimento, depois a gente colhe, tá bom? Isso serve para todos nós.
seja para doença, seja para qualquer uma causa trabalhista, uma causa na justiça, seja algo financeiro, não importa, familiar, não importa, gente. A palavra de Deus, ela tem para todas as áreas, né? Ela tem soluções para todas as áreas, tá bom? Cabe a gente conhecer a palavra e manusear a palavra certa, não é? Veja, as armas certas da nossa milícia. Como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 4 e 5, ele diz: as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Bom, essas fortalezas são exatamente essas coisas, não é? Que impregnam dentro de nós e levam muito tempo às vezes, não é? Para sair da nossa vida, verdadeiras fortalezas, né? Mas o Senhor é maior, tá bom? O poder dele, a gente precisa crer nisso, gente. Os filhos de Deus precisam se erguer, não é? Precisam se levantar. Eia, levantem-se, crianças, levantem-se pelo poder do Espírito Santo. Olha, gente, a minha oração por todos nós é para que seja conforme o apóstolo Paulo diz, né? Que o Senhor nos fortaleça no nosso ser interior, né? Para que nós recebamos força, sabe? Que esse Espírito que Ele nos deu possa se propagar dentro de nós e nos tornar tão fortes como o Senhor disse que nós seríamos, que faríamos obras ainda maiores do que as dele. Gente, eu creio nisso. Eu creio. E quem mais crê do que eu é Jesus Cristo, senão eu não teria dito isso, não é? Então, a gente segue os passos dele, porque ele é o maior de todos. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então, vamos continuar. Então, por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém atira de mim, né? Ninguém me atira de mim, não atira de mim, mas eu a dou de mim mesmo eu a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento eu recebi de meu Pai. Por quê? Porque assim como o Pai tinha vida nele mesmo, Jesus, que era o Filho, também tinha. O que quer dizer isso? Que assim como o Pai é Espírito, ele também era. Logo, o Espírito tem vida em si mesmo. É o Espírito que tem vida, é o Espírito que é o ser eterno. Logo, gente, lembra? Lá na cruz, o que o Espírito está me trazendo aqui agora, a lembrança. Veja, ele está me fazendo, olha só como é que ele nos guia. Ele faz a gente lembrar, ele nos guia em toda a verdade, nos fazendo lembrar daquilo que Jesus disse. Exatamente isso que acontece. É o que eu estou recebendo aqui agora, e isso que eu vou transmitindo para vocês, é isso que eu escrevo, não é? Aquilo que o Senhor, o Espírito Santo, veja, a gente bota a verdade para dentro e aí o Espírito Santo vai organizando e trazendo as revelações a partir daquilo que nós já temos dentro de nós. Por isso que Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, são esses que me amam. Não é? Por quê? Porque está ricamente cheio da palavra de Deus. O Senhor está dizendo, mostrando, lembrando, me fazendo lembrar da cruz de Cristo. Ali quando Jesus estava na cruz, não é? Ele diz, veja, tem todos os evangelhos, não é? Traz um relato, não é? Mateus e Marcos trazem propriamente bem parecido, praticamente iguais, não é? Porque são sinóticos, né? Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos sinóticos. O que é isso? Mais de 50% ali falam da mesma forma, tratam os mesmos assuntos. Mas João não é sinótico. Porém, né, Mateus e Marcos, quanto à crucificação de Cristo, eles são mais sinóticos, são mais parecidos. Lucas tem alguns detalhes e João também tem outros detalhes que, juntando, traz a plenitude, traz a completude da revelação. Vejam, está escrito que Jesus, lá em João, está escrito que Jesus, tendo provado, né, daquele vinagre, né, daquela bebida lá, ele disse, está consumado. Né? João diz assim, para mostrar, né, que tudo estava concluído, que estava terminado, ele pediu, né, disse que tinha sede, né, e aí eles deram de beber, e ele disse, está consumado. Daí ele expirou, não é? E morreu, não é? Só que Lucas diz que, assim como os outros também dizem, só que Lucas diz com um detalhe, não é? Tendo dito essas coisas, não é? Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas diz assim, tendo dito estas palavras, expirou. Veja, expirou. O que quer dizer com isso? Primeiro, ele entregou o espírito dele. Ao Pai. O espírito que tem vida eterna. É o espírito, a essência de Cristo que tinha a vida eterna era o espírito. Era o seu ser espiritual, sua essência espiritual. Ele entregou ao Pai.
E aí ficou o quê? Só o cordeiro. Ficou só a parte humana. Aí depois de ter dito essas palavras, foi que ele expirou. Então veja, a união de uma coisa com a outra. João diz que ele, falou, está consumado. E depois ele expirou. Lucas, como ele era um médico, o que ele deixou ali intrínseco para nós como um médico? Ele disse, olha, depois que a vida eterna saiu, depois que ele entregou para o Pai a sua essência espiritual, como ser humano, ele expirou e morreu. Ora, quando a gente morre, não é assim? O último suspiro, Então Jesus deu o último suspiro após entregar o Espírito. Agora veja, enquanto Jesus não entregasse o Espírito, ele ia continuar lá. Ele ia continuar lá. Por quê? Porque o Espírito não depende do fôlego de vida. Ele tem vida em si mesmo. Como Jesus disse, assim como o Pai tem vida em si mesmo, ele deu ao Filho ter vida em si mesmo. Ou seja, se o Pai é Espírito, o Filho é Espírito. Logo, se o Pai tem vida em si mesmo, o Filho também tem vida em si mesmo. Ou seja, a vida plena, a vida que satisfaz exatamente o que ele veio nos dar. A vida eterna. Por isso que em 1 João, lá no capítulo 5, ele diz, tanto no capítulo 2 quanto no capítulo 5 ele fala sobre isso. Aquele que tem o Filho tem o Pai. Então, o Filho é a vida eterna, É o Espírito do Filho. Entende? Então, quando Jesus entregou a sua vida eterna, quando entregou o Espírito ao Pai, de volta para o Pai, ele estava dizendo, ele não era um fôlego de vida como as outras. Qual é o ser humano que entrega, Pai, entrega o meu Espírito e aí a pessoa morre? O ser humano morre, ele só expira, dá o último suspiro, E aí morre. Esse é o fôlego de vida. Então, não tem vida em si mesmo. O fôlego de vida, quando é retirado, a pessoa morre. A alma, os seres humanos, não tem vida em si mesmo. Tem um fôlego de vida que, se for retirado, e é perene, é passageiro, frágil, Essa vida é frágil, morre. Mas Jesus, enquanto ele estivesse ali, enquanto o Espírito estivesse na sua estrutura, sustentando aquela estrutura, o Espírito eterno, ele foi oferecido pelo Espírito eterno. Não foi isso que nós lemos em Hebreus 9:14? Jesus, o Cordeiro de Deus, foi oferecido pelo Espírito eterno. Depois que ele concluiu, como João disse, depois tendo concluído, estando tudo pronto, estando tudo concluído, então ele disse, está consumado. E aí expirou e morreu. Aí vem Lucas e diz, tendo dito isso, o quê? Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E aí ele expirou, ou seja, ele morreu. Então ele só morreu porque ele já tinha terminado. Ele tinha concluído, estava cheio, estava pleno. E aí o espírito foi de volta para o Pai. Gente, literalmente Jesus foi dividido. Literalmente, tanto que o apóstolo Paulo diz que Jesus não está dividido, mas ele foi, ele não está mais, ele já foi reunido. Inclusive a palavra, se eu não me engano, risteme, ou enfim, a palavra que significa levantar novamente, risteme, se eu não me engano, é reunir, no grego, é reunir as suas faculdades. Isso é muito, 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 muito inteligente, muito importante. Por quê? O que é reunir as faculdades? É reunir novamente, a alma ao corpo, de volta. Agora veja, Jesus só tinha alma e corpo? Não, Jesus era um espírito, tinha uma alma e habitava num corpo. Ele era o tricotômico, como chamam hoje. Essa palavra tricotomia não está na Bíblia, tá, gente? É uma palavrinha nova que criaram aí agora para designar, o ser tríplice, aquele que tem uma estrutura tríplice. Então, Jesus era o único tricotômico naquela altura, naquele tempo. Então, hoje os filhos de Deus são como Jesus, logo são tricotômicos. Os naturais não são dicotômicos, só tem dado por Deus, é o fôlego de vida e a alma, está dentro do corpo. Então, fôlego de vida não é espírito, fôlego de vida é apenas essa breve, vida perene que nós temos. Então veja, Jesus, ele foi dividido, literalmente ele foi dividido, para depois ele deu a vida para depois tomá-la de volta, dar de volta. Então, lá quando ele entregou o espírito dele para Deus, e depois ele suspirou e morreu, ele expirou e morreu, ele estava devolvendo a vida eterna, voltando para o Pai,
não é, em espírito, e entregando a sua vida, a sua alma e o seu corpo, porque no corpo dele ele sofreu, não é, todo o flagelo, aquelas chicotadas, não é, as dores que ele sentiu em nosso lugar, em nosso favor. Ele foi chicoteado em nosso favor, tá? Pelas suas pisaduras, para que nós sejamos curados. Ele foi chicoteado, ele foi esmagado, a carne dele foi esmiuçada para nos dar o castigo que pesou sobre ele, trazer paz sobre nós. Ele levou, certamente ele levou nossas dores e enfermidades. Então foi através dos flagelos no corpo dele e na cruz. Não é, toda a dor que ele sentiu, tudo que ele sentiu no corpo era a fúria de Deus, a ira de Deus contra o pecado. E Jesus, como propiciatório, o corpo de Cristo, como um propiciatório, recebeu tudo isso. Ele que suportou tudo isso em nosso favor. E aí, o corpo dele, não é, ele foi dividido. Não, Síria, eu não estou falando com você. O corpo dele foi para o sepulcro, não é? Porque havia morrido, né? Matéria orgânica foi para o sepulcro. E a alma dele desceu ao mundo dos mortos, ao Hades, não é? Ou ao Sheol. Então, e o espírito dele foi para Deus. Então, veja, ele foi literalmente dividido. Mas depois, não é, como disse, como ele está dizendo aqui, não é? Em João 10, 17 ao 18, ele entregou para tomá-la de volta, né? Para recebê-la de volta, só que dessa vez indestrutível. Por quê? Porque a morte não pôde detê-lo. Ele não tinha pecado, ele era puro, a alma dele era pura, era imaculada. Ele estava ali, não é, suportando o castigo em nosso favor. Ele estava ali de forma injusta, era o justo pelos injustos, não tinha como ser de outra maneira. E a única forma de tornar o bendito eternamente, não é, como maldito, foi de forma injusta. E só assim, não é? É dessa forma ilegítima que Satanás tem domínio sobre o mundo. Foi usurpando o domínio de Adão, não é, que ele recebeu os reinos do mundo, como ele disse para Jesus, foi me dado os reinos do mundo. Não foi dado a ele os reinos do mundo, né? Como está escrito em Lucas capítulo 4, versículo 7, né? Satanás, ali na tentação no deserto de Jesus, não é? Por Satanás, ele disse, não é? Eu posso te dar os reinos porque me foram dados. Não foram dados, ele roubou. Por isso que Jesus disse que ele é o ladrão. Tá bom? O que foi, Bíblia? Silmar, qual as funções da água, sangue e espírito? Eles estão falando daqueles que dão testemunho. Nós já falamos sobre isso, Silmar. Veja, vamos lá, que interessante, não é? O Espírito Santo hoje, ele me deu uma elucidação acerca do 1 Coríntios, versículo 12, capítulo 12, versículo 13, que diz, né? No único Espírito nós fomos imersos, né? Fomos batizados pelo corpo de Cristo. E do único Espírito nos foi dado de beber. O que isso quer dizer, gente? É o dilúvio. O dilúvio, não é? Então nós estamos, é como se, veja, para Deus, tá? Esse corpo do pecado, tá bom? Esse corpo da morte, corpo do pecado, já está morto diante de Deus. Tá? Por isso que o apóstolo Paulo diz, nós fomos crucificados com Cristo, né? No mesmo corpo de Cristo nos foi imerso, não é? Ou seja, é que você pode ler, Vini, por favor, 1 Pedro, se eu não me engano, 1 Pedro 3, 18 ou 21, Pedro fala sobre isso, que as águas do batismo, né, prefiguravam, veja lá, o dilúvio, né, prefiguravam, né, era vamos dizer assim, uma figura, não é? O qual, ou um tipo, não é, do antítipo, que é Cristo Jesus, que é o sangue de Jesus. Veja, o sangue de Jesus não, as águas do batismo, né? Ou seja, aquele dilúvio ali prefigurava o que Jesus fez por nós, gente. Por quê? Porque as águas naturais só puderam matar os corpos. E todos aqueles seres, né, que estavam ali, veja, por mais que fossem aberrações, a mistura, não é, entre seres celestiais e humanos, mas eles podiam morrer. Por quê? Porque estavam em corpos físicos. Habitavam corpos físicos. Então veja, se o corpo morre, não tem existência nesse mundo, não tem como existir. Então foi isso que as águas do dilúvio fez, matou os corpos e mandou, não é, aquela raça lá, não é, aqueles híbridos,
para o lugar, não é, adequado. O lugar, vamos dizer assim, ficaram depositados ali, não é, para o tempo devido, não é, quando Deus vier julgar, enfim, não é, esses anjos que se rebelaram e tudo mais. Agora veja, essas águas, tá? Essas águas do dilúvio, elas prefiguram o batismo que agora nos salva. Mas veja, qual é o batismo que nos salva? É o batismo nas águas? Não, é das águas do Espírito, gente. Águas do Espírito. Então veja, por que Jesus teve que passar por aquele batismo? Por quê? Porque era o justo pelos injustos. Ele estava dizendo, olha, eu vou padecer no lugar de vocês para trazer vocês, não é, para o reino celestial. E todos que ouvirem a voz do Filho de Deus, que crerem no nome do Filho de Deus, receberão dádivas de presente de Deus, ou seja, de forma gratuita e merecida. Então, a água, esse testemunho que você está citando aí, que está descrito lá em 1 João 5, não é? Fala exatamente sobre isso. Por isso que Jesus disse, quando João Batista falou, né? Veja, quem foi que veio, vamos dizer assim, o predecessor, não é, de Cristo Jesus? Foi João Batista. O que João Batista veio fazer? João Batista veio dar testemunho de Cristo, do ungido. Ele veio revelar Jesus, ele veio revelar o ungido através das águas. Ele chega para Jesus, né, vai lá para ser batizado por ele. O que ele diz? Ora, eu que preciso ser batizado e você vem até mim? Aí Jesus diz, deixe que seja assim para que se cumpra toda a justiça. Por favor, Vini. O 3,18 começa com, pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas. Leia, pode ler. Então, vamos aqui em diante. Primeiro Pedro, capítulo 3, versículo 18 em diante. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água. E isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês, não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu aos céus e está à direita de Deus. A ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Então veja, olha só o que o apóstolo Pedro está dizendo. A mesma coisa que João está dizendo, só que de forma diferente. João está falando que... vamos lá para João, né, para a gente poder responder a pergunta do Silmar mais adequadamente. Essas pessoas que estão esbravejando aí... Vamos lá. Gente, aprendam a ouvir, por favor, em nome de Jesus. Vamos respeitar, não é? A live não é de vocês, a live é para todos, não é? O rapaz fez uma pergunta e a gente quer responder pela palavra, então, por gentileza, vocês podem só ouvir um pouquinho, não é? A fé vem pelo ouvir, não é pelo falar. Tiago diz, não é? 1 Tiago 1, 18 ou 19, ele diz, não é? Seja todo homem tardio em falar, não é? Mas antes ouça. Por gentileza, vocês são meninos, não é? São varões, por gentileza. Tá bom? Em nome de Jesus, ordem. Imagina se vocês entram dentro de uma igreja e começam a falar enquanto o pastor está pregando, trazendo a mensagem, que desrespeito. Silmar, meu querido, por gentileza. Voltando aqui. 1 João 5, tá? Vamos ler aqui a partir do versículo 6, não é? Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Há 3 que dão testemunho: o Espírito, a água, o sangue. E os 3 são unânimes.
Agora veja, o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, tá? Não somente por água. Por quê? Qual foi o batismo que Jesus disse que ele estava se angustiando até que se cumprisse? Ele já tinha passado pelo batismo das águas. Ele estava falando da morte. Ele estava falando do batismo da morte, não é? A passagem ali, não é? Da morte para a vida. Ter que ir ao Hades. E esse era o batismo, não é, que ele tinha que passar e que a alma dele estava angustiada até que se cumprisse. Não era o batismo nas águas. Mas nas águas era importante, por quê? Porque, como disse, por isso que eu pedi para o Vini ler, não é, como disse Pedro, tá? A palavra de Deus, ela conversa entre si, dá testemunho de si. O justo pelos injustos. Veja, por todos os injustos, como está escrito lá em Romanos 3, né? Deus deixou aqueles que Deus deixou impunes, sabe? Ali aqueles pecados que Deus deixou impunes no tempo da ignorância. Por quê? Porque seria injusto se Jesus Cristo só salvasse aqueles os quais nasceram depois que ele morreu e ressuscitou. Seria injusto, e as outras pessoas que não tiveram essa dádiva, que não tiveram, não é, essa oportunidade, como que ficaria? Deus seria injusto para com essas pessoas? Por quê? Porque ninguém merece. Se é imerecido, se é gratuito e imerecido, então todos estão debaixo desse, entende? Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Logo, esse favor é para todos, que se assim crerem, se o receberem. É uma oferta que é disponível para aqueles que aceitarem e não rejeitarem, não é? Então, ele está dizendo o seguinte, tá? Que não somente pela água, tá? A água prefigurava o dilúvio, por isso que Jesus tinha. Lembra que a pomba voltou, gente? Veja, nada na Bíblia está posto em vão, tá? Nem por acaso. A pomba só voltou, veja, o Espírito Santo se manifestou. Esse é o testemunho que o Espírito deu: a água, o sangue e o Espírito. E os três são unânimes. Os três são unânimes entre si. A água do dilúvio, que prefigurava o batismo que agora nos salva, que é o batismo do Espírito Santo, as águas do Espírito. Jesus precisava ver, Jesus tinha que se arrepender de alguma coisa, ele nunca pecou, então não precisava se arrepender. Ele não precisava, mas era necessário para se cumprir toda a justiça por todos aqueles, todos os devedores que crescem no nome do Filho de Deus. Aí o céu se abriu, não é? Houve aquela voz do céu dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu tenho alegria, em quem eu me comprazo. E o Espírito Santo veio e permaneceu sobre Jesus em forma corpórea de pomba, mostrando verdadeiramente aquela pomba lá do dilúvio, não é? Que Noé soltou. Veja, gente, Noé, o nome de Noé em hebraico é descanso, mas Noé só pôde dar o descanso físico. As pessoas, aquelas 8 pessoas, incluindo ele, que foram salvas ali do dilúvio, ele só pôde salvar da morte física, porque ninguém ainda podia ser salvo da morte eterna, entende? Porque o Cordeiro Santo ainda não tinha vindo, não é? Então, ali aquelas coisas todas que faziam ali os judeus, era tudo de forma passageira, era apenas algo, entende? Um meio termo ali. Porém, Jesus precisava passar por aquele para poder resgatar essas pessoas. Então, esse é o testemunho. Por isso o Espírito Santo veio em forma corpórea de pomba para mostrar sobre essas coisas. Olha, ele se levantou da água, ele não ficou. Ele não morreu, ele levantou, ele emergiu, não é? Ele veio, olha, da morte para a vida. Isso representa, não é assim quando as pessoas são batizadas nas águas? Não representa a morte para a vida, não é? Isso verdadeiramente, isso é um símbolo, isso é uma figura. E Jesus tinha que passar por isso para mostrar a obra dele, para que ele veio. E quem deu testemunho? Foram seres humanos? Não, foi o próprio Deus. Deus deu testemunho do Filho dele ali nas águas. Entende? Por isso que ele diz: a água, o sangue e o sangue. Quando foi o sangue? Na cruz. Na cruz, o sangue, não é? E o Espírito. O Espírito testificou, entende? E esse mesmo Espírito testemunhou através de João Batista, não é? Vamos lá para João. João 1. Vai dar testemunho, tá? Do que o apóstolo João está falando aqui, tá? Veja, 1 João 5, que nós estamos lendo aqui, do versículo 6 até o versículo 9,
É a mesma coisa que a gente vai ler agora em João, tá? João Batista dando testemunho acerca de Jesus Cristo. E ele veio exatamente para isso, né? Para dar testemunho acerca de Jesus. Olha só. João 1, a partir do versículo 29. Aliás, eu vou ler aqui a partir do versículo 26. Respondeu João: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, e não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus. Veja, ele estava falando porque ele era ungido pelo Espírito Santo desde o seu nascimento, desde o ventre da sua mãe. Então ele estava dando testemunho de Cristo, ele veio para isso, não é? Esse foi o motivo do nascimento de João Batista. Este é aquele a quem eu me referi quando disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Nós já falamos sobre isso, né? Isso aqui quem está citando, ele está citando Miqueias 5, versículo 2, tá? Que fala, não é, de Jesus Cristo, o Messias que já estava previsto, aquele que cuja essência, tá? Ele não era como é que se diz? Era desde os tempos antigos, de eternidade em eternidade, ou seja, estava falando da essência. Veja, um ungido não era um ungido qualquer, não era uma coisa qualquer, era alguém que viria do céu, era alguém que seria ungido pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus. Aí João Batista dá testemunho sobre isso, ele está citando Miqueias 5:2. Este é aquele que eu me referi quando disse: vem depois de mim, tá? Ou seja, que é contraditório, né? Por quê? Porque Jesus nasceu depois de João Batista nasceu primeiro, não é? Porém, a essência espiritual de Jesus é de eternidade em eternidade, é sobre isso que ele está falando. Ele veio depois de mim, mas ele é antes de mim, ele já existia antes de mim. É contraditório para quem lê isso daqui apenas com a mente carnal, com a mente psíquica, não é? Mas quando a gente lê pela mente do Espírito, a gente entende que ele está falando de algo que é espiritual. Por isso que ele fala dessa forma, tá bom? Humanamente falando, isso daqui é impossível, isso aqui é loucura. Este é aquele a quem me referi quando disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia. Olha só o que João Batista diz: eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água. Veja, ele veio batizando com água. Por quê? Porque o intuito de João Batista, para que João Batista foi enviado, gente? Foi para batizar com água assim aleatoriamente? Não, ele veio como um predecessor de Jesus. Ele era aquele, não é? A voz que clama no deserto: prepare um caminho reto para o Senhor passar. Também isso está descrito, se eu não me engano, Isaías 40, não é? Isaías 43 e em Malaquias 3, no versículo 1. Então João Batista também já estava anunciado nos profetas que antes do ungido viria alguém na frente dele, não é? Abrindo o caminho, mostrando quem verdadeiramente era o Messias que estava vindo ao mundo, não é? Existiu alguém para anunciar essa vinda, não é? Ele não veio assim aleatoriamente, tudo estava descrito nas Escrituras. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então por que ele veio batizando com água? Para revelar Jesus a Israel. Revelar Jesus ao mundo, ungido, Messias, aquele aguardado por Israel, aquele profetizado nos profetas no Antigo Testamento. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não teria reconhecido, veja, eu não teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito. Quem foi que enviou João Batista para batizar com água? Foi o próprio Deus. O batismo de João era dos homens, mas quem o comissionou foi Deus. Para quê? Para revelar o Cordeiro de Deus aos homens, ao mundo, a Israel.
Aí veja, se não me tivesse dito, né? Aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer. Veja, descer e permanecer. Fazer morada. Habitar. Esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Viu? Então ele está falando a mesma coisa que João, tá? João Batista está falando, João o Batista está falando a mesma coisa que João o apóstolo, tá? Então o que ele está dizendo? O que João aqui está dizendo? Que a água, não é? Veja, aí ele diz, ó, aqui no versículo 5 ele dá o mesmo testemunho de João Batista, olha, quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. O mesmo testemunho que João Batista deu, a gente acabou de ler em João 1,34. Não é? Eu testifico, eu testemunho que esse é o Filho de Deus. Aí João continua. Este é aquele que veio por meio de água. Foi revelado por meio da água. As águas do Rio Jordão. E não foi escolhido o Rio Jordão à toa. Tá? Ali foi a travessia de Josué. Lembra quando Josué foi levar o povo? Não é? Ele passou ali pelo Rio Jordão. E lembra quando ele atravessou, ele não deixou ali aquelas pedras como memoriais? 12 pedras como memoriais. Lembra que João Batista disse, não venham dizendo, não é que vocês são descendentes de Abraão, tem por pai Abraão, porque Deus pode levantar até dessas pedras aqui, filhos para Abraão. Ele estava citando o quê? Estava citando o que aconteceu lá através de Josué. Ele está citando o Antigo Testamento. Quando Josué atravessou o Rio Jordão, não é? Para o outro lado, para levar os israelitas a conquistar, terminar de conquistar as terras, não é que o Senhor lhes tinha dado, tá? Por isso que ele falou dessa forma. Então, João continua dizendo, este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Se fosse só por meio da água, estaria faltando alguma coisa, não é? Mas Deus não deixa faltar nada. Ele disse, Jesus disse, eu tenho ovelhas que não são desse aprisco, que eu preciso resgatá-las também. E aí eu vou unir os dois apriscos e será um só pastor. Qual é o aprisco? Gente, o que é o aprisco? O aprisco é o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Então Jesus estava dizendo que ele tinha algo para realizar aqui no mundo dos vivos e no mundo dos mortos. Ele tinha gente para resgatar lá também. Inclusive ele estava se referindo a quem? A Abraão, a todos os outros, né, que creram em Deus, que estavam ali, né, no chamado seio de Abraão. Jesus levou cativo o cativeiro, né, e deu muitos dons aos homens, e também recebeu, não é? Por que ele deu? Porque ele recebeu do Pai, porque ele cumpriu a obra dele perfeitamente. Então, o paraíso, que antes era lá embaixo, não é? Estavam separados de Deus por causa do pecado, ninguém ainda havia pago o preço do pecado, né? Ninguém era capaz de fazer isso, Jesus veio e fez, por isso ele levou cativo o cativeiro. E hoje o paraíso é espiritual, é lá em cima, não é mais lá embaixo. Por isso que Jesus disse que encontrar, não é, com aquele ladrão ainda hoje no paraíso. Ele estava falando que ele iria, né? Os dois iriam se encontrar lá embaixo. Jesus não mentiu, tá? Então o ladrão não foi logo lá para o céu como as pessoas pensam, não. Tá bom? Existiu aí vamos dizer assim, uma linha, não é? Antes e depois de Cristo. Antes e depois da obra consumada de Cristo, tá? Então tenham paciência. Às vezes quando a gente lê a Bíblia, né, a gente quer que as coisas tudo seja assim, não é? Num rompante, não é. Uma coisa conversa com a outra. Nada na Bíblia está desconexo, gente. As palavras de Deus testificam entre si. Por isso é toda a verdade. É assim que o Espírito Santo nos guia em toda a verdade. Ele vai unindo as suas revelações, porque ele que escreveu, não é? Aliás, os homens escreveram, mas ele que inspirou. As palavras são deles. Então, é aquele que veio por meio da água e sangue. A água do batismo e o sangue da morte, né? Da morte para a vida. O cordeiro, quando ele morreu, o corpo dele morreu, o véu se rasgou, não é? Ali estava aberto o novo e vivo caminho através do corpo e do sangue de Cristo Jesus. Então, o Espírito é quem dá testemunho. Espírito Santo, quem dá testemunho, foi ele que deu. Ele não veio em forma corpórea de pomba. E a voz, não houve a voz que falou, não é, dos céus, porque o Espírito é a verdade. Há 3 que dão testemunho aqui no mundo. Há 3 aqui no mundo que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes sobre o Filho de Deus. Aí ele continua: nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho.
E são 3, não é? Como diz em Deuteronômio, não é? Basta por 2 ou 3, não é? Se resolve qualquer assunto. Os 3 testemunhos, na verdade, 2 ou 3 testemunhos se resolve qualquer assunto. Agora imagine, não é a água, o sangue e o Espírito. E o Espírito é o Espírito da verdade. Logo, não tem como refutar o testemunho de Deus. Por isso essas coisas ficaram registradas para que nós possamos compreender. Não tem problema, Silmar. Nós estamos aqui, não é? Esse é o nosso chamado. É abrir as escrituras para vocês. Se o Senhor não tivesse me dado, eu não poderia, não é? Mas Ele me deu para que eu pudesse transmitir, compartilhar. Não me foi dado para que eu guarde, não é? E transforme isso numa fonte de riqueza. Não, Ele me deu para que eu pudesse transmitir para vocês. E todo aquele que tiver ouvido e desejar, não é? Assim nós faremos para a glória do nosso Pai. Esse é o nosso galardão. Se nós não fizermos, se vocês não perguntarem, se vocês não tiverem dúvida, não é? A gente não tem o nosso galardão da parte de Deus, não é? O nosso galardão é trazer luz, não é? Para os filhos de Deus, fazer com que nós todos cresçamos juntos. Esse é o fundamento do nosso ministério e eu tenho certeza disso, tá bom? Glória a Deus. Glória a Deus. Então vocês entenderam, isso é magnífico, né? Isso é maravilhoso. Já ganhei mais uma, como dizem, né? Uma pedrinha na minha coroa. Glória a Deus. Então, e é este o testemunho. Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Tá? Escrevi essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Então nós que cremos no nome do Filho de Deus, nós já temos a vida eterna. Ponto. É isso que ele está dizendo. Tem até um ponto aqui, tá? Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Qual a vontade de Deus? Está na palavra, especialmente nas cartas do apóstolo Paulo. Então vocês querem pedir alguma coisa a Deus que está de acordo com a vontade dele? É só ir às cartas do apóstolo Paulo. Peguem essas coisas e usem, né, em benefício dentro da área que necessitam, né, porque tem, todas as áreas tem alguma coisa da palavra de Deus, tá bom? E é assim que a gente vê vir a existência naquilo que não existe, tá bom? Então, Silmar, eu espero que você tenha conseguido entender. Você não precisa buscar, meu amor. A partir do momento que você creu na palavra, no evangelho de Cristo Jesus, a obra consumada de Cristo, você já recebeu. Gente, que a gente precisa crescer espiritualmente. Porque, veja, toda árvore é conhecida pelos frutos. Se nós não temos os frutos do Espírito, logo, como é que a gente vai ser conhecido? Não é? É necessário manifestar os frutos do Espírito. Como é que faz isso? Se alimentando da palavra pura, genuína de Deus, sem mistura. Porque a mistura, veja, a mistura alimenta mais a alma do que o espírito. Tá? A alma das coisas que o homem pode fazer. Mas não é o que o homem pode fazer. É que o Filho do homem pôde fazer por nós. Essa é a obra de Cristo, em nosso favor. Ele fez e nós recebemos. Entende? Esse é o favor imerecido e gratuito. Nós precisamos ser ensinados na justiça de Deus, gente, para que nós possamos crescer. Só aí é que a gente para de beber, né, o leite genuíno e começa a ser alimentado com alimento sólido, não é? Os que são crescidos espiritualmente são aqueles que conseguem, não é, exercitar continuamente, constantemente. O exercício constante da justiça nas nossas vidas, com cada um. Isso é individual, o crescimento é individual, tá bom? Quanto mais a gente se alimenta da palavra de Deus genuína, pura, mais há crescimento. Quem dá esse crescimento? O Espírito Santo. E aí começa, não é, a se manifestar os frutos do Espírito, que é para a nossa alma, tá bom? Da Alvânia. A nossa alma, veja, tem muita coisa que alimenta a alma, não é, nesse mundo? Não tem, tudo é feito, né, para a alma, para as almas, das almas para as almas. Mas é tudo leve, é igual biscoito de vento. O que verdadeiramente alimenta a nossa alma são os frutos do Espírito. O Espírito não dá fruto para ele mesmo, o Espírito dá fruto para a alma. Entende? Por isso todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nada nesse mundo, tá? Por isso que as pessoas ricas, pessoas famosas, pessoas, não é, muito abastadas, muitas delas cometem suicídio. Por quê? Porque existe um vazio dentro do ser humano. É oco, o ser humano natural é oco. Ele não tem um Espírito, ele precisa do Espírito. Entende? Mas quando a gente recebe esse Espírito, é a semente do reino de Deus. Essa semente precisa se propagar, não é? Ela germinando, ela consegue crescer, não é como Jesus disse? Primeiro veja, a semente, o lavrador, né, o semeador, ele coloca a semente na terra,
não é? E aí no tempo apropriado a terra germina aquela semente. Primeiro vem um talo, depois do talo vem a folha, depois da folha vem a fruta, né? O fruto ali, né? Os grãos, depois os grãos ficam maduros e aí é hora da colheita. Não é assim? Isso é uma símile do Senhor para mostrar que o reino de Deus cresce dentro de nós, se propaga, né? E se expande e dissipa todas as trevas. Quando ele começa a produzir seus frutos, a alma começa a ser parecida, a ser transformada de glória em glória, à semelhança do Senhor, que é o Espírito, o alimento, não é? São os frutos do Espírito que alimentam a alma, e aí a gente se parece com o nosso Senhor, tá bom? Então, e aí depois vem os dons. Bom, veja, o Espírito, você pode ler, vem, por favor, Efésios 1, do versículo 13 ao versículo 14, Dalvânia fala sobre isso de uma forma perfeita, tá bom? E depois, baby, também 1 Coríntios 12, versículo 13. Confesso que sou meio rude. Oh, glória a Deus. Aleluia. Não, você não é rude não, meu bem. É que realmente todos nós, não é, vivemos muito tempo, Silmar, escravos de doutrinas e tradições humanas. Tradição é algo, é bom, mas ao mesmo tempo não é, porque escraviza, não é? A gente fica em torno daquelas coisas e acha que, pronto, detém toda a verdade, né, absoluta, e não é assim. Dalvânia, só um momento, tá bom? Ele vai ler aqui e vai te fundamentar na palavra para que você saiba que não procede de nós, tá bom? Mas é o Espírito Santo. Efésios capítulo 1, versículo 13 ao 14. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade... quando vocês ouviram e creram, isso é passado. Você já ouviu, já creu? O evangelho que os salvou... Salvou. Vocês foram selados em Cristo. Foram selados em Cristo. Com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Viu, meu amor? Então o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 12? Busquem os dons. Já está em nós. Mas é necessário crescer, gente. Porque se não tem fruto, como é que a gente quer dom? Primeiro tem que ter os frutos. Os frutos precisam, não é, estarem maduros em nós. E depois vem os dons. Deus não vai dar, veja, enquanto Gálatas 4, 1 e 2, enquanto o herdeiro é menor, ele tem que ficar debaixo de tutores e administradores até a idade apropriada, não é, designada pelo pai. Enquanto ele é menor, em nada se difere de um escravo. Não pode tomar posse ainda daquilo que lhe pertence, entende? Então é necessário que a gente possa crescer, não é? Em espírito, crescer na nova natureza, para que venham os frutos do Espírito. E aí o Espírito, não é, que ensinando a nossa alma fluindo, sendo guiada, né, pelo Espírito, porque todos que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, não é? Aí ela vai poder exercer os dons. Por isso que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 12, onde fala ali dos dons, ele diz, né, busquem os melhores dons. Então já está pressuposto que nós temos os dons em nós, mas esses dons às vezes estão bem ralinhos. Por quê? Porque a gente ainda não está frutificando, tá bom? Para a alegria do nosso Pai, não é? Porque Ele é glorificado quando nós damos muitos frutos. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Então, a gente já bebeu, né? Quando a gente creu no Evangelho que nos salvou, então já fomos imersos, batizados no Espírito, imersos, já estamos imersos. É por isso, Silmar, sua pergunta foi muito apropriada, tá bom? Porque hoje de manhã, veja, não se desculpe, porque você está, veja, é o teu pai, tá? É o Espírito Santo que está te ensinando e ensinando os outros que estão aí também prestando atenção, tá? Não fique, gente, não fiquem constrangidos em perguntar, porque o Espírito tem prazer em elucidar, em nos ensinar. Esse é o ministério dele, não é o prazer do pai ensinar seus filhos, tá? Para que andem na verdade, cresçam na verdade e frutifiquem para a glória dele. Veja, nós acordamos, veja, eu sonhei. Gente, o Senhor me ensina de madrugada, enquanto eu estou dormindo, não é sempre, mas muitas vezes Ele me ensina enquanto eu estou dormindo. E às vezes eu acordo e lembro que é como se fosse um sonho, o Senhor me instruindo. E Ele disse,
que nós, né, fomos 1 Coríntios 12, 13, que o Vini acabou de ler, fala exatamente sobre o dilúvio que matou, não é? Para Deus, diante de Deus, esse corpo do pecado, esse corpo físico, diante de Deus já está morto. Ele não herda o reino de Deus. Nós já estamos batizados. O que é o batismo que nos salva agora? Essas águas que nos salvam, não é? O dilúvio lá do início, que prefigurava o que Cristo fez em nosso favor. Nós já estamos, entende? Essa é a morte, não é? Que é de sentido figurado, porém isso é válido diante de Deus. Isso é o testemunho de Deus que Cristo Jesus, que Deus dá acerca do seu Filho. Se nós estamos no seu Filho logo, não é? Nós, veja, batizados no só Espírito e nos foi dado de beber desse Espírito. O que é que pressupõe isso? Que a gente está lá debaixo d'água, gente. Não é? A água fora e dentro. Ora, se a pessoa entra no mar, a pessoa é jogada no mar, não é? A gente está dentro da água e tem água dentro de nós, o que acontece com o corpo? Ele morre, não é assim? Então, fisicamente, esse corpo do pecado diante de Deus já está morto. É isso que significa o que o apóstolo Paulo está falando em 1 Coríntios 12, 13. Olha que coisa linda. Por mim, eu jamais saberia disso. Mas o Espírito Santo, ele nos ensina, gente, em todo momento. Todo momento. Então, esse foi um dom que Deus também me deu, né, de Ele me ensinar enquanto eu estou dormindo. Mas isso foi uma oração que eu fiz há muitos anos na minha vida e depois que eu esqueci, não é, Deus realizou. Não é só depois que eu atingi uma determinada idade. Veja, então, cada dom de vocês vai ser dado de acordo e nos é acrescentado cada vez mais. Conforme nós vamos crescendo, não é, mais nos é dado. Foi isso que Jesus disse, aquele que tem, mais lhe será dado, não é? Então, não permitam que o pouco que vocês têm sejam tirados em nome de Jesus. Acrescentem mais. Que seja medida, recalcada, sacudida e transbordante. Amém. Não é? Que o Senhor quer nos dar. Tá bom? Então, isso foi um presente que Deus me deu. Eu não tenho nem palavras, né, para agradecer o Senhor. E verdadeiramente Ele me instrui muitas vezes quando eu estou dormindo. Não é? Eu acordo e eu lembro de algumas coisas. É necessário anotar, é necessário deixar o celular geralmente do meu lado, não é, para eu anotar ou escrever quando eu consigo. No dia seguinte, quando eu vou ler, tá tudo desgarranchado, mas é necessário que faça isso enquanto a mente psíquica que está ali fresca, né? Senão depois é levado. E aí a gente não lembra de mais nada. Mas veja, a pergunta do Silmar foi completamente, né, de acordo com o que o Espírito tinha me falado de madrugada. Então, não se sintam constrangidos, tá bom? O Pai ama, não é, educar, ensinar os seus filhos, como Jesus disse. Todos serão ensinados de Deus, por Deus. Todos que são filhos de Deus serão ensinados por Ele. Não importa, gente. A carcaça, tá? Essa estrutura aqui é meramente, não é, como é que eu posso dizer, necessária. Porque nós ainda estamos nesse corpo físico, não é? E ninguém vê espírito. Não é? Então é necessário um canal, não é? E nós, né, Deus usa seus próprios filhos, tá bom? Ele dá os dons, mas veja, eu podia fazer isso há 6, 7 anos atrás? Eu não podia. Eu posso fazer isso agora. Por quê? Porque houve um determinado crescimento. Tá bom? E é por isso que eu digo para vocês, vai chegar o tempo que nós estaremos ressuscitando mortos, nós estaremos curando pessoas, nós estaremos sendo transladados por aí em espírito, não é? Não precisaremos de coisas humanas, não é? Para determinadas visitas, determinados agir de Deus, não é? Através de nós. Podem acreditar, Deus, o final das coisas é melhor do que o começo, tá? Então Deus está preparando, tenho certeza que Deus está preparando, aí está levantando os seus gigantes, não é? Que estão acorrentados devido a tanto mau ensino. Ele vai trazer, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que Amém. Tudo que a gente pede, né, ou imagina, de acordo com o poder que opera em nós, gente, opera, presente. A gente precisa ter essa consciência. A consciência é tudo, gente. É a consciência que nos estabelece. Sem consciência, a gente vive como escravo, tá bom? A gente, enquanto é criança, ainda é assimilado a um escravo. Mas criança cresce, não cresce? Ora, se cresce no mundo, quanto mais as crianças de Deus. Se for bem alimentada, vai crescer tudo parrudo, né? Vai crescer tudo forte, tudo, enfim. Né? E aí vai poder colocar, né, sobre o estrado dos pés, não é, do corpo de Cristo, aquele que tem dominado, não é, e encarcerado, não é, as almas dos homens, tá bom? Quem tem algum dom? Não, isso não é verdade.
Eu tenho medo de maltratar vocês. Não, que isso, Silmar querido? De jeito nenhum. Gente, podem perguntar. A gente não importa. Eu paro aqui, a gente continua depois ou continuamos, não importa. Quando a pergunta é verdadeira, ela é legítima, a gente está aqui para, né, responder. O que a gente fica triste, não é? Quando as pessoas, a gente está falando da palavra de Deus, coisas tão importantes, aí vem uma pessoa querendo saber, não é? Provocativamente sobre nosso grau de parentesco. Misericórdia, não é? Isso dói. Isso dói porque a gente está levando palavras de salvação e a pessoa está preocupada com coisas, com fofoca, coisas desse mundo, tá? E infelizmente, Anicléia, isso é verdade, mas Deus, não é, tem elucidado, Ele tem trazido aí a luz para que tudo aquilo que é abalável possa ser abalado, para o que é inabalável possa se manter de pé, tá bom? Não há nada em oculto que não venha a ser revelado, e a luz desse mundo ainda está aqui, não é? Pelo Espírito. A verdadeira fonte de luz e de vida está dentro de nós. E ele diz, né, que nós vamos brilhar como estrelas nesse mundo de trevas. Então nós vamos brilhar como estrelas nesse mundo de trevas, tá bom? Porque a palavra dele é a verdade. E aí a gente fica na expectativa, não é? A gente faz a nossa parte, que é receber. E aí ele faz a dele, que é dar o crescimento, tá bom? Um planta, o outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus, tá bom? É o Espírito Santo. Então, vamos voltar aqui. Então, como dissemos anteriormente, no devocional Para Sempre com o Pai, nós vamos chegar lá, tá bom? Para Sempre com o Pai é um outro devocional, que a gente fala acerca do ungido de Deus, Jesus Cristo. Foi oferecido pelo Espírito Eterno, como nós já lemos, né? Hebreus 9,14, cujo corpo foi formado pelo próprio Espírito, ou Espírito Eterno. Hebreus 10,5, você pode ler, Vini? Pela Ara, por favor. Justamente para que ele pudesse oferecer como sacrifício. Veja, Jesus é filho do Espírito Santo, não é? Jesus é semente do Espírito Santo, tá? Jesus não veio de homem humano, não é? Não houve ali união de dois gametas, o masculino e o feminino. O que foi introduzido no ventre da Virgem, não é? De nome Maria, foi a semente divina, não é? A semente do Espírito Santo, como está descrito ali no primeiro capítulo de Mateus, não é? O que foi gerado no ventre dela, de Maria, né? Procede do Espírito Santo. É santo, é filho do Altíssimo. Hebreus, capítulo 10, versículo 5, versão Ara. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Que coisa linda, não é? Então veja, ao entrar no mundo, Jesus disse, né? Sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Ou seja, vocês acham que o sacrifício dos bichinhos agradavam a Deus? Não, era algo, gente, necessário para aplacar a fúria daquele, né, que de todas as formas buscava matar os seres humanos. Então, tem coisas que não é a vontade de Deus, é apenas a permissão dele, é diferente. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Só quem consegue usufruir da vontade de Deus são aqueles, não é, que estão conectados, ligados intimamente a ele. Justamente para que ele pudesse oferecer como sacrifício. Hebreus 10, Vini, por favor, Hebreus 10:5 pela NBV e NVT. Nossa, se eu soubesse já tinha te... Desculpa. Com uma alma pura, mas passível de morte ou mortal, uma vez que se o corpo morrer, a alma deixa a sua existência nesse mundo. Nós já sabemos, né, o que pressupõe a existência aqui nesse mundo. Então, se a alma é imaterial, ela precisa do corpo. Essa foi a jogada de Satanás. Se ele introduzisse o veneno dele, né, do pecado, da maldade, dentro da carne, que é a matéria do corpo, então, como todo ser humano precisa de um corpo, logo todos estariam debaixo, não é, dessa maldição. Hebreus capítulo 10, versículo 5, versão NBV. Foi por isso que Cristo disse, quando veio ao mundo: ó Deus, o Senhor não quer sangue de animais ou ofertas de cereais, mas o Senhor me preparou um corpo, a fim de que eu o deposite como sacrifício sobre o seu altar. Olha que coisa linda, gente. Olha que coisa linda a NBV. Um corpo para que eu deposite como uma oferta, não é, como um sacrifício sobre o teu altar. Que coisa linda. É por isso que a gente precisa das muitas versões, gente. NVT. Já vou deixar agendado, eu vou fazer uma pergunta em exato. Tá bom. Coisa fofa, meu Deus. 2 vezes.
NVT. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: Não quiseste sacrifícios nem ofertas, contudo, me deste um corpo para oferecer. Viu? Então foi sobre o corpo de Cristo, o propiciatório, gente. Lembra quando Jesus ressuscitou? Se eu não me engano, é em João que fala, quando Maria Madalena olhou para dentro do sepulcro, você pode ver, Vini, por favor? Quando Maria Madalena olhou para dentro do sepulcro, ela viu 2 anjos. Um anjo estava na cabeceira e o outro aos pés, né, no lugar onde o corpo de Cristo estava anteriormente, não é? Aquilo dali era uma figura do propiciatório. Estava mostrando, figura não, estava mostrando que o corpo de Cristo não estava mais ali. Aquele era o propiciatório, né, que foi verdadeiramente suportou a ira de Deus contra todo o pecado. Entende? Ali estava mostrando que o corpo de Cristo era o propiciatório. Bom, é sobre isso. Deus deu um propiciatório para que Jesus pudesse ofertar em nosso favor. Veja, nada na Bíblia é colocado em vão. Tudo tem uma explicação. João capítulo 20, versículo 11. Vou colocar aqui para que acompanhe. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Eles lhe perguntaram: Mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Então veja, ele está falando da figura, né, que era a figura que prefigurava o propiciatório. Tá? A Arca da Aliança representa Jesus, gente. Tá? Ela representa Jesus. Ele encerrou dentro dele as leis, não é, tudo aquilo, né, todo o símbolo de rebeldia contra Deus. E ele, né, suportou a ira de Deus, toda a ira de Deus contra o pecado. Tá? A Arca da Aliança, Jesus, por isso que ela está sumida, não é? Você acha que vão encontrar? Não, não vão encontrar, porque a verdadeira arca já veio, não é? E quando ele voltar, aí é que vai ser visto verdadeiramente a Arca da Aliança. Então, é o que falta, não é? Para as pessoas poderem entender que as figuras do passado, não é, já ficaram no passado. E agora, Jesus Cristo, não é? A substância veio ao mundo, não é? E os homens não o reconheceram. Mas Jesus nunca cometeu pecado, embora tenha sofrido todo tipo de tentação, porém sem pecado, conforme está escrito. Hebreus 4:15, a linha B. Você pode ler, Vini, por favor? Oi, Franzinha, seja bem-vinda, meu amor. Mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Então veja, Jesus foi como nós, o corpo de Cristo é exatamente como nós, mas porém sem pecado, porque ele nunca pecou. Ele nunca abriu a porta do pecado, embora a carne dele fosse como qualquer ser humano, ele nunca deu vazão, nunca, jamais. E na palavra de Deus está escrito que a alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18:4. Você pode ler, Vini? Tá. Pois todos me pertencem, tanto o Pai como o Filho me pertencem. Aquele que pecar é que morrerá. Então, a NVI não traz a palavra alma, traz pessoa, outros trazem vida, não é? Toda vida pertence a mim e tal, mas ali a palavra é correspondente a psique, tá? Se eu não me engano, chamar, não tenho certeza. Versão Ara traz. A Ara traz, sim. Quer que eu leia? Uhum. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Versão Ara. Então, essa versão, né, e algumas outras, porque a palavra no hebraico e a correspondente no grego é psique. Então tá falando da alma. Aí eu esqueci agora aqui no momento a palavra hebraica para a alma, não é mais, enfim, a correspondente dela no grego é psique. Por isso que vem de psicólogo, né?
psíquico, alguma coisa com relação à alma, tá? A essência do ser humano, a essência humana, tá? Da pessoa humana é a alma, é imaterial. Como Jesus nunca pecou e da mesma forma o seu pai, ele poderia viver o quanto desejasse. Por quê? Porque o pai de Jesus era Deus. Deus nunca pecou, não é? Então, nem o pai nem o filho pecaram. Logo, a morte não poderia deter Jesus Cristo. Porque quem trouxe a morte foi o pecado. Contudo, foi exatamente para essa hora que ele veio, a hora da morte. A hora da morte. Você pode ler, Vini, por favor, João 12, 27? De preferência pela Ara também, porque traz a palavra, não é? Oi, Ana Cristina, meu amor, seja bem-vinda. Boa noite, coisa linda do Aba. Uma coisa fofa, gente. Amém, 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 amém. Se eu pudesse, eu curtia, gente, mas eu não posso porque eu tenho que ler. Eu curti aqui, ó. Pode não, né? Dá pra curtir? Pode. Eu consigo. Só que aí muda o foco. Aí no caso ele leva o foco. Não precisa ler não. Mas dá. O que não dá é pra eu aqui pelo teu perfil, porque eles bloquearam. Que triste. João capítulo 12, versículo 27, versão Ara. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Então veja, a alma, olha só, gente, a manifestação das duas naturezas é incrível, não é? Como quando a gente conhece o espírito, né, a mente pneumática, a gente consegue discernir as coisas, tá? Veja, olha só o que Jesus diz: a minha alma, não é, está agitada, não é, está perturbada. Ora, devorar o Pai para que passe de mim essa hora? Não, essa era a hora da morte, era o batismo que ele falava, o batismo que a alma dele, né, se agitava sempre que lembrava, era da morte, porque sabia que ia descer para o Hades, né, para o mundo dos mortos, para o inferno. E aí qual a alma que quer? Principalmente ele sabia que ele veio com esse propósito, não é? E ele teria que cumprir do início ao fim. A alma dele, gente, nenhuma alma quer se despir desse corpo. Não é? A alma de Cristo não era diferente, porém ele foi pelo Espírito, pelo poder, pela força de quem ele era espiritualmente falando. Tá bom? É por isso que hoje a gente passa pelas nossas lutas sozinhos. Não é? A maioria, ou melhor, algumas, né, lutas que nós passamos, lutas severas que nós passamos como filhos de Deus, né, depois que a gente nasce do alto, a gente passa sozinho. Mas a gente consegue vencer, não é mesmo ali em frangalhos. Por quê? Porque lá do alto Deus está enviando, né, força, poder, não é? E dispersando os nossos inimigos para não tocar na nossa alma. E se nós tivermos um pouco de conhecimento e gritar por Jesus, clamar por Jesus, então a gente vai ser preservado. A gente não entende, não é? A gente acha que está sozinho, mas não está não, gente. A gente nunca mais vai estar sozinho. A nossa alma nunca mais vai estar sozinha, porque o Espírito Santo, o Espírito de Cristo está em união com ela. Quando a gente tiver essa consciência, nunca mais a gente vai dizer que a gente está só. E não vamos ficar escravizando as pessoas, né? Tentando extrair das pessoas aquilo que elas não podem dar. Mas me deixaram sozinho. Mas eu fiquei sozinho, não sei o que. Não vamos mais depender dessas coisas físicas. Vamos depender unicamente de Cristo Jesus. Quando a nossa mente pneumática começar a crescer, eita Deus, obrigada, Silmar, gente. Glória. Oh, coisa fofa, meu Deus. Amém. Obrigada, Silmar, que Deus te abençoe, viu, meu irmão? Quando a nossa mente pneumática, a gente começar a se expandir em nós, tá? Ele nos deu a decodificar mais e mais as palavras de Cristo para nós, para nossa alma, nossa mente psíquica, né? A gente vai compreender aquilo que Jesus disse, né? Acerca dos adoradores em espírito e em verdade. E como disse o apóstolo Paulo em Gálatas, não é? Foi para a liberdade que o Senhor nos chamou, não é? Então a liberdade dos filhos de Deus. A gente não vai mais ficar preso a coisas terrenas. Não vamos desdenhar delas também, tá bom? Porque às vezes é necessário. Tudo é uma questão de necessidade, tempo e modo. Às vezes é necessário que nós estejamos, não é, numa igreja física. Mas se não houver essa possibilidade, ninguém vai ficar achando que está afastado de Cristo, que não está longe de Cristo e que não sei o que, como dizem, né? Os afastados, como é que chamam? Tem um termo,
Desigrejados? Não é desigrejados. Quando a gente se afasta, gente, como é um termo que eles usam para poder eu esqueci. Desviados? Desviados, isso. Tá desviado. Não é? O crente desviou. Gente, ninguém se afasta, ninguém é capaz. Exato. Exato. Mas ninguém é capaz de nos separar. Você pode ler, Vini, por favor? Olha só, a vida pelo Espírito. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Se eu não me engano, é Romanos 8, versículo 37 ou ao 39, uma coisa assim. Ele diz: ninguém é capaz de nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Ninguém, nenhuma autoridade, nada, absolutamente nada, nenhum poder, nada. Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39. Pois estou convencido. Estou convencido de que nem a morte pode nos separar, gente. Nem a morte pode nos separar de Cristo. Aí a pessoa deixa de ir para a igreja e já está desviada, está afastada de Cristo. Oi? Oi? Como assim, gente? Não dá. Nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nosso Senhor, viu? Então não existe nada em toda a criação, seja celestial ou terrena, que seja capaz de nos afastar. Gente, por quê? A palavra tá para selo, para unção. É como se fosse uma cerca. Uma cerca. Agora pense. Nossa alma está cercada do Espírito Santo. Existe alguém maior do que o Espírito Santo que possa chegar lá e tirar essa ovelha das mãos de Cristo, como ele disse? Não. E não. Eternamente, nunca, jamais. É isso que o Senhor, essa garantia que nós temos. Por isso, gente, a ignorância acerca da palavra de Deus pode escravizar. Por isso o seu nome lhe foi dado Jesus, porque salvará o seu povo dos seus pecados, conforme Mateus 1:21. Esse foi o propósito da sua vinda ao mundo, salvação para os homens pecadores, as almas pecadoras. A alma que peca, não é? Então ela que morre. Assim ele escolheu vir como um cordeiro imaculado para servir de oferta pelos pecados de todo o mundo, conforme 1 João 2:2. Você pode ler, Vini, por favor? Ele já colocou ali. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Veja, ele foi oferecido pelos pecados de todo mundo. Agora, todo mundo vai aceitar? Não, mas a oferta está aí. O que Deus está dizendo? Olha, o cordeiro que eu dei por vocês, que eu ofereci por vocês, vale muito mais do que todos vocês. É pela vida de todo mundo. Esse é o valor do Filho de Deus. Aceitar já é outra coisa. Entende a generosidade de Deus? Entende como o homem e Deus há uma diferença, não é? Os homens pensam de uma forma muito escassa. Deus tem coisas super abundantes. Então, se nós começarmos a pensar com a mente de Cristo, logo a gente vai chegar, não é, ao lugar que Deus quer que nós estejamos, ainda que estejamos aqui nesse mundo. Tá? Isso é apenas uma questão de tempo. E ninguém poderia tirar a sua vida ou tomar a sua alma. E a palavra para a vida no verso tema, no grego, é psique, como eu falei para vocês, tá? Então, ninguém podia tomar a alma de Cristo. Por quê? Porque a alma de Cristo estava enlaçada com o Espírito. A alma estava em união com o Espírito. É por isso que Paulo fala em 1 Coríntios 6,17. A pessoa que se une ao Senhor é um espírito com ele. Logo a alma de Cristo, não é, estava enlaçada com a sua essência espiritual, que ele veio nas duas naturezas. Ele nasceu nas duas naturezas. Isso é uma prova, não é, que Cristo verdadeiramente nasceu nas duas naturezas. Pois assim como os pais da humanidade tinham autoridade para decidir por livre escolha o caminho para a vida espiritual, cujo resultado seria a vida eterna ou a morte, Jesus recebeu a mesma ordem do Pai e ele escolheu a vida, não é? Adão e Eva escolheram a árvore do conhecimento do bem e do mal, uma mistura que não era boa, embora Deus tivesse advertido de antemão. Eles tinham um livre-arbítrio outorgado pelo próprio Deus, o Criador, que o advertiu, aliás, advertiu a Adão.
mas não impediu o exercício do que lhes havia dado. Esse é Deus, aonde há o Espírito do Senhor, ali há a liberdade. Da mesma forma, o segundo Adão recebeu essa autoridade, e porque escolheu abdicar da sua vontade, alma, tá? Da vontade da sua alma, para fazer a vontade de Deus Pai. Você pode ler, Vini, por favor, Mateus 26, do 37 ao 39. Então, ele salva aqueles que creem, tá bom? Ele é salvador daqueles que creem. Deus é galardoador daqueles que o buscam. Não é? Está escrito no Antigo Testamento. E Jesus veio cumprindo. Mateus, capítulo 26, versículo 37 ao 39. Perdão. Versão NVI. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Amém. NVT? Não. Pois veio com essa finalidade de agradar a Deus. Hebreus 10, do 7 ao 9, por favor. Versão NVI. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados, por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos repetidamente, oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. É 7 e 9. Perdão, gente, eu li errado aqui. Capítulo 10, versículos 7 e 9. Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito. Vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Em versículo 9. Então acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Então ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Tá? A primeira aliança, né, que foi baseada em sacrifícios imperfeitos, não é? E a última, a segunda aliança, que foi baseada no sangue do Cordeiro de Deus. Ou seja, com coisas eternas, né? Verdadeiras, porque duram eternamente. Conforme estava escrito a seu respeito, como Jesus mesmo declarou sobre a obra que o Pai lhe deu para fazer. Você pode ler, Vini, por favor? É sobre a obra, né, que Deus deu, o Pai deu para fazer. Está escrito em João 4:34, 9:4 e 14, do 10 ao 12. Então é necessário, a gente vai ler isso daqui, tá bom? Ele vai ler porque é necessário, não é, as testemunhas na palavra, para que as pessoas saibam, não é, que a palavra de Deus nunca se contradiz. Pelo contrário, ela dá testemunho da sua eficácia. João, capítulo 4, versículo 34, versão NVI. Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Capítulo 9, versículo 4. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Capítulo 14, versículo 10 ao 12. Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas, ao contrário. O Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando eu digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou, pelo menos, creiam por causa das mesmas obras. Digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Olha que coisa linda, nós falamos sobre isso, né?
pouco antes aí nós falamos sobre isso, nós faríamos obras ainda maiores que o Senhor disse que faríamos. Olha só a testificação do Espírito Santo, gente. O Espírito Santo dando testemunho, tá vendo que nós falamos aqui para responder ali, né, ao nosso irmão. Então, veja, ele disse e ele cumpre, né? A gente só precisa o quê? Confiar. E eu tinha dito que, né, Deus é galardoador dos que o buscam, mas está escrito em Hebreus. Não é no Antigo Testamento, mas provavelmente está em algum lugar do Antigo Testamento. Não é? Está escrito em Hebreus 11:6, mas certamente é de algum lugar do Antigo Testamento, não é? Ainda que a gente não saiba até o momento. Mas as palavras de Deus, as palavras do Novo Testamento, elas são fundamentadas no Antigo Testamento. Tá? Vamos dizer que o Novo Testamento é o Antigo aberto, enquanto o Antigo Testamento, não é? Estava em forma de sombra, tá bom? De figura. Jesus não caiu na mesma armadilha que o primeiro Adão. Antes, seu espírito estava sempre vigilante, porque aprendia do Pai, que é espírito, não é? Assim, ele escolheu voluntariamente a morte física, ainda que muito cruel, e entregou a sua alma justa pelas transgressoras. E ao contrário do primeiro, o último Adão foi obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2:8. Você pode ler, Vini? E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então veja, humilhou-se a si mesmo. Parece uma redundância, não é? Humilhou-se a si mesmo. Está dizendo, não é, que humanamente falando, ele se humilhou a quem ele era espiritualmente falando. Então, a alma de Jesus se humilhou ao Espírito. Ou seja, é o que Jesus diz. O escravo não está acima do seu senhor. E o nosso Senhor é o Espírito. Assim como o aluno não está acima do seu mestre. Ele foi o primeiro a provar isso. Não é? Ele não passou por cima das etapas de tudo aquilo que ele mesmo instituiu como sendo verdadeiro. Pelo contrário, por isso que ele é o autor e aperfeiçoador da fé. Tá? Ele é o autor e consumador da fé. Ele entregou sua parte humana pelos seres humanos e sua vida inteira foi de mortificação dos desejos da carne, com o único propósito de nos resgatar. Como vimos em Filipenses 2, ele não se prevaleceu de quem verdadeiramente era em sua essência, o Espírito. Sua real honestidade elevou o seu nome acima de todas as autoridades criadas em todos os lugares. Não é? Ao nome de Jesus foi dada autoridade, não é? No céu, na terra e debaixo da terra. Por quê? Porque ele não tomou, não teve a qualquer custo, o ser igual a Deus, mas antes ele se humilhou, e foi obediente até a morte de cruz, a morte maldita, que ninguém, imagina, se a pessoa tivesse o poder de escolha, ninguém iria morrer daquela forma, mas Jesus escolheu morrer daquela forma, para que hoje nós pudéssemos ser chamados de benditos do Senhor. E isso é uma troca que ninguém poderia fazer, a não ser o próprio Deus. O próprio Deus teve que vir para consertar as coisas, de forma perfeita e eterna, tá bom? Então, se Deus fez, a gente tem que receber, Então, que Deus abençoe. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar. Se não, nós estaremos encerrando e até amanhã, se Deus quiser. Calma, neném. Clicando no baú que o Samara enviou. Aí o que ganha esse baú? O que moedas. Faz? Então, gente linda, Silmar querido, obrigada, Ana Cristina, Ju, todo mundo que nos acompanhou aí até agora, que o Espírito Santo possa abençoar vocês, iluminar a Franzinha também, a iluminar vocês, e que vocês possam frutificar 30, 60 e a 100 por um, para a glória do nosso Pai Celestial. Tá bom? Tenham todos uma noite de muitíssimo descanso e um dia abençoado na presença do Senhor, viu? E estejam convictos que ninguém é capaz de separar vocês de Cristo Jesus. Obrigada, Ana querida. Amém. Olha. Coisa fofa. Coisa fofa. Deus abençoe vocês. Amém. Uma boa noite. Descanso, revigor.